professor. Somos o grupo 11, composto pelos alunos Gustavo Ferronato Ribeiro, Gustavo Berg Ribeiro e João Guilherme Machado Palma. Hoje, nesse trabalho, vamos apresentar a importância dos padrões de design no desenvolvimento de sistemas. Esses padrões são soluções que tornam o código mais escalável, reutilizável e de fácil manutenção, além também de melhorar a comunicação entre as equipes de desenvolvimento, o que torna o código mais modular e flexível. Vamos aplicar 4 padrões: o Decorator Composite State Interpreter. Então, teremos a adição de responsabilidades a objetos sem alterar sua estrutura, no caso do Decorator. Teremos a categorização de produtos, no caso da estrutura universitária e portfólio de projetos, o que vai criar uma hierarquia uniforme para o Composite. Vamos ter a modularização de ciclo de vida de uma cotação de produtos e suas transições no State. E vamos ter a análise de expressões aritméticas pelo Interpreter. Então, com esses 4 padrões, a gente vai conseguir não só a melhor organização do código, como também aplicar conceitos de modelagem UML para soluções mais eficientes e extensíveis. Começando pelo Decorator. O código está na pasta Decorator/funcionário. Vamos analisar a classe Analista de Sistema, que é um exemplo típico do padrão Decorator. Essa classe é uma implementação concreta do padrão Decorator. Ela estende a classe Decorator de atividade e adiciona a capacidade de calcular o salário com base no número de horas e o valor da hora. O método calcula salário. Ele calcula o salário do analista de sistema somando o valor, calculando com o salário das outras funções decoradas. Usando thisComponent calcula salário. O método faça algo. Este é um método auxiliar para calcular a remuneração individualmente pela função. O padrão Decorator é útil para adicionar funcionalidade, neste caso o cálculo do salário, de maneira dinâmica a objetos sem modificar suas classes originais. Padrão Composite. Vamos usar o exemplo de bebida Java e categoria Java. Os arquivos estão na pasta Composite/categoria. O exemplo envolve uma estrutura de categorias e produtos como uma bebida dentro de uma categoria. Aqui, a classe bebida é uma folha no padrão Composite. Ela estende a folha, representando um item individual e uma hierarquia de categorias. O método listar. O método listar exime o nome de bebida e utiliza o método tabular de classe Py para organizar a exibição. Esse método é útil para mostrar de forma hierárquica os itens, no caso, produtos dentro de categorias. O padrão Composite permite tratar objetos individuais e composições de objetos de maneira uniforme. Assim, as bebidas são tratadas como objetos compostos, podendo ser categorizadas e listadas. Padrão State. Os arquivos estão na pasta State. A classe pedido gerencia os diferentes estados de um pedido, como solicitado, cotado, encomendado, etc. Essa classe representa um pedido que tem um estado atual. Por exemplo, solicitado, cotado, encomendado. Método solicita, cotação e etc. Cada método delega a ação para o objeto estado atual. Ou seja, a ação como cotar ou encomendar muda o comportamento dependendo do estado em que o pedido se encontra. O padrão State permite alterar o comportamento de um objeto com base em seu estado interno. O estado do pedido, representado pelas classes solicitado, cotado, etc., é alterado conforme o pedido avança e isso muda o comportamento do pedido. Padrão Interpreter. Os arquivos estão na pasta Interpretador prefixada. O padrão Interpreter é usado para interpretar e calcular expressões prefixadas. Essa classe representa o operador de adição. Ela herda da classe operador, que manipula uma lista de expressões. O método símbolo retorna o símbolo da operação, no caso, mais para adição. Método resolva. Esse método resolve a soma de todas as expressões dentro do operador de adição. Explicação. O padrão Interpreter permite definir uma gramática para uma linguagem e interpretar essa linguagem. Nesse caso, a linguagem é expressões aritméticas e a classe adição interpreta e resolve a expressão de adição. Agora, aqui nos diagramas, no padrão State, aqui, um objeto muda seu comportamento dependendo do seu estado interno. Este diagrama ilustra bem como o estado de um pedido é alterado conforme ele transita entre as diferentes fases. Por exemplo, de solicitado para cotado. O padrão Interpreter é utilizado para interpretar expressões, frequentemente em linguagem de programação ou operações aritméticas, como o caso dessas expressões prefixadas.
O diagrama mostra a estrutura de classe para representar diferentes tipos de expressões, como operador, constante, variável e operações aritméticas como adição, subtração, multiplicação e divisão. Neste diagrama, a classe operador possui uma lista de expressões e é responsável por realizar a operação sobre essas expressões, como somar, subtrair, etc. A classe operando serve como base para tanto as constantes quanto as variáveis que serão usadas nas expressões. Esta está mais centrada nas transações diretas entre os estados e nas ações que podem ocorrer, como cotação, encomenda, entrega, paga e etc. Esse tipo de diagrama ajuda a ilustrar ainda mais claramente as mudanças de estado do pedido. Componente. A classe base que representa o componente, um tipo de atividade. Funcionário. A classe funcionário herda de componente pode ser decorada com várias atividades. Decorator de atividade. Uma classe que adiciona funcionalidades às atividades de um funcionário, como calcular salário. As classes arquiteto de software, testador de software, analista de sistema são exemplos de decoradores, cada uma representando uma função específica e adicionando uma capacidade de cálculo de salário. Aqui, classe base que define um objeto que pode ser parte de uma composição. A folha estende a classe elemento representando os objetos folhas na estrutura hierárquica como sala, laboratório e corredor. Composição. Classe que pode conter outros elementos permitindo a criação de uma hierarquia de objetos compostos. Campos, bloco, andar são exemplos de composições, ou seja, eles podem conter outros elementos como salas ou laboratórios. Aqui, Curitiba Campus. O campus é o nó da raiz da hierarquia. Bloco. Cada bloco dentro do campus contém andares, como o azul, bloco com o primeiro andar, e o verde, bloco com o terceiro andar. Andar. Cada andar pode conter salas, corredores, laboratórios e auditórios. Salas, corredores e laboratórios. Esses são os objetos folhas na estrutura, ou seja, eles não podem conter outros objetos. Aqui, representa um container para projetos e pode ser composto por múltiplos projetos, como no caso do projeto 1 e projeto 2. Cada projeto pode ser composto por várias atividades, como atividade 1, atividade 2, etc. As atividades são compostas por várias tarefas, T1, T2, T3, etc. São os elementos mais baixos da hierarquia, representando tarefas específicas dentro de uma atividade. Ele é padrão composite, pois ele mostra como a estrutura hierárquica de objetos, projetos, atividades e tarefas pode ser manipulada de maneira uniforme, independentemente de ser um item único, tarefa ou um container projeto. Essa também é um padrão compost. Ela mostra a hierarquia de um portfólio de projetos e atividades, incluindo tarefas associadas. Cada projeto pode conter atividades e cada atividade pode ter múltiplas tarefas. A estrutura é composta por elementos como projeto, atividade e tarefa, e a classe composição representa a relação entre esses elementos. Portfólio. Contém projetos que são compostos por atividades que, por sua vez, contêm tarefas. A folha representa os elementos individuais como tarefas que não podem ter outros elementos dentro deles. Composição permite agrupar elementos e tratá-los de maneira uniforme, seja para projetos, atividades ou tarefas. A classe de elemento define a base para todos os objetos na hierarquia. Ela tem métodos para adicionar, consultar e excluir elementos. Ela ilustra como o padrão pode ser aplicado a uma estrutura de pastas de arquivos, onde as pastas podem conter outras pastas, subpastas, e arquivos representando uma estrutura hierárquica. Pasta raiz representa o nó raiz da estrutura de pastas, que contém várias pastas dentro de si. Cada pasta pode conter outras pastas ou arquivos. Arquivo texto, arquivo binário, arquivo imagem são as folhas da estrutura, ou seja, elementos individuais que não contêm outros elementos dentro deles. Composição. A classe composição permite agrupar outros elementos, como pastas e arquivos, e tratá-los de maneira uniforme.
Ela ilustra a estrutura de pastas e arquivos, onde o sistema de arquivos é composto por pastas, subpastas e arquivos de diferentes tipos, texto, binário, imagem, etc. Pasta raiz representa a raiz da estrutura de pastas. A pasta. Cada pasta pode conter outros elementos, como subpastas ou arquivos. Arquivo texto, arquivo binário, arquivo imagem são os tipos de arquivos que podem ser armazenados dentro das pastas. Cada um desses tipos de arquivos é um objeto folha, pois não podem conter outros elementos. A classe composição permite agrupar elementos e tratá-los de maneira uniforme, seja uma pasta ou um arquivo. Obrigado. Então, com base em tudo que foi apresentado, isso nos mostra que o uso desses padrões de design, como o decorator, o composite, o state, o interpreter, é fundamental para melhorar a modularidade, manutenção e flexibilidade do código. Ao aplicar esses padrões, conseguimos criar sistemas mais organizados, com componentes desacoplados e facilmente modificáveis. Isso facilita muito a manutenção, pois mudanças podem ser feitas de forma isolada sem impactar outras partes do sistema.